O folclore é o conjunto de tradições, crenças, lendas, mitos, histórias e costumes de uma cultura ou povo, que são transmitidos de geração em geração de forma oral ou por meio de práticas culturais. O folclore é uma expressão da cultura popular e pode incluir danças, músicas, festas religiosas, artesanato, culinária e muitos outros elementos que fazem parte da identidade cultural de um povo. O folclore é uma forma importante de preservar e valorizar a cultura de um determinado lugar ou comunidade. Antes do nosso primeiro tópico, inscreva-se no canal e deixem o seu like. Comentem aí qual dessas histórias vocês acharam mais assustadora. O corpo seco é uma lenda popular brasileira que surgiu principalmente na região nordeste do país. De acordo com a lenda, o corpo seco é um homem que, em vida, praticou maldades e crueldades, e que após sua morte foi condenado a vagar como um espírito amaldiçoado, desprovido de carne e ossos. Disse que o corpo seco ainda hoje vaga pelos lugares onde viveu, assombrando e causando medo nas pessoas que cruzam seu caminho. A lenda do corpo seco tem diversas variações e adaptações em diferentes regiões do país. Em geral, se mantém como uma figura tenebrosa e assustadora para muitos brasileiros. O corpo seco começa com um homem muito malvado e cruel, que vivia em um pequeno vilarejo. Ele se divertia fazendo maldades com as pessoas que cruzavam o seu caminho, humilhando-as e causando-lhes sofrimento. Certo dia, esse homem morreu repentinamente, mas a sua alma não encontrou paz no além-túmulo. Por causa de suas maldades em vida, ele acabou sendo amaldiçoado e condenado a vagar pelo mundo como um espírito desprovido de carne e ossos, o corpo seco. A partir daí, a lenda do corpo seco se espalhou pela região, e muitos relatos surgiram de pessoas que teriam encontrado o espírito assombrado em suas andanças noturnas. Disse que ele ainda percorre os mesmos lugares onde viveu em vida, buscando vingança e causando medo nas pessoas que cruzam o seu caminho. Algumas versões da lenda do corpo seco contam que ele pode ser visto durante as noites de lua cheia, ou nas margens de rios e córregos, onde saídas de água são comuns. Há também relatos de pessoas que teriam sido perseguidas pelo corpo seco, e que só conseguiram escapar graças a amuletos ou orações. O corpo seco é uma figura tenebrosa e assustadora para muitos brasileiros, mas também é uma personagem importante da cultura popular do país. A lenda serve como um lembrete de que há consequências para as nossas ações, e que devemos sempre agir com respeito e bondade em relação aos outros. O Saci Pererê é um personagem do folclore brasileiro que surgiu no período colonial. A história do Saci começa com a chegada dos escravos africanos no Brasil, que trouxeram consigo suas crenças e tradições. Acredita-se que o Saci seja uma figura criada pelos escravos como uma forma de resistência cultural diante da opressão. O Saci é descrito como um menino negro de apenas uma perna, que usa um gorro vermelho na cabeça e costuma levar consigo um cachimbo ou uma piteira. Ele é considerado um espírito brincalhão e irreverente, que gosta de pregar peças nas pessoas e fazer travessuras. Segundo a lenda, o Saci vive em matas e florestas e costuma ser visto rodopiando em um redemoinho de vento, soltando risadas maliciosas. Disse que ele é capaz de desaparecer e aparecer em qualquer lugar, deixando seus chapéus vermelhos como sinal de sua presença. Apesar de suas travessuras, o Saci também é conhecido por ajudar as pessoas que precisam de ajuda. Ele tem o poder de transformar coisas ruins em coisas boas, e de proteger aqueles que são perseguidos ou injustiçados. Embora muitos brasileiros acreditem na existência do Saci, não há relatos concretos de pessoas que afirmam tê-lo visto vagando por aí atualmente. Ele continua sendo uma figura presente na cultura popular brasileira, aparecendo em contos, músicas, peças teatrais e outras formas de expressão artística. A história do Saci é uma forma importante de valorizar a cultura popular brasileira e de lembrar-nos da importância de preservar as tradições de nossos antepassados. A lenda do Saci Pererê serve como um lembrete de que mesmo nas situações mais difíceis, sempre há espaço para a alegria, a brincadeira e a esperança. Ela é conhecida principalmente entre os povos indígenas da região amazônica.
Ela é descrita como uma serpente gigantesca que vive nas profundezas dos rios da Amazônia e é temida por muitos. Segundo a lenda, a cobra grande era um ser místico que habitava a floresta e controlava o fluxo dos rios. Disse que ela tinha poderes mágicos e podia assumir a forma humana. Seu objetivo era proteger a natureza e manter o equilíbrio do ecossistema. Porém, algumas tribos acreditavam que a cobra grande podia ser invocada para causar desgraças, como enchentes, raios e tempestades, caso fosse perturbada. Por isso, muitas pessoas têm medo de mencionar seu nome em vão. Há relatos de pessoas que afirmam ter visto a cobra grande, mas a maioria das histórias sobre sua existência são baseadas em lendas e tradições orais. Ainda assim, a crença na cobra grande faz parte do imaginário popular brasileiro e é uma forma importante de valorização da cultura indígena e da preservação do meio ambiente. Devido ao poder atribuído à cobra grande, muitas histórias envolvem aventuras emocionantes em busca dessa criatura mítica. A lenda da cobra grande é vista como uma forma de honrar a sabedoria e a espiritualidade dos povos originários da Amazônia, bem como uma lembrança da importância de respeitar e proteger a natureza. O lobisomem é uma lenda folclórica que existe em várias culturas ao redor do mundo, mas teve origem na Europa medieval. Acredita-se que a figura do lobisomem tenha surgido como uma forma de explicar eventos misteriosos ou violentos, e tenha sido popularizada por meio da literatura e do folclore. Com o passar do tempo, a lenda foi se adaptando às tradições locais de cada região, dando origem a diversas versões e variações da história. No Brasil, por exemplo, o lobisomem é especialmente popular em algumas regiões do país, onde é veiculado em lendas e histórias populares. Ele é descrito como um ser humano que se transforma em lobo durante a noite e que se alimenta de carne humana. A história do lobisomem é marcada por emoção e suspense e tem sido contada em todo o Brasil há séculos. Segundo a lenda, a transformação em lobisomem pode acontecer por vários motivos, como maldições, feitiços ou até mesmo por hereditariedade. A figura do lobisomem é temida por muitas pessoas e é associada a eventos violentos e cruéis. Embora não haja provas concretas da existência do lobisomem, a história continua sendo uma fonte de apreensão e medo para muitas pessoas. Ela também alimenta debates sobre a relação entre a natureza humana e animal, e sobre as possibilidades de transformação pessoal. A história do lobisomem é rica em detalhes e emoções fortes. Ela serve como um lembrete da nossa vulnerabilidade e dos perigos que nos cercam. Também nos faz refletir sobre as nossas crenças e os mitos que moldam a nossa cultura. Apesar de ser uma lenda assustadora, a história do lobisomem tem um lugar importante na cultura popular brasileira. Ela é um tesouro cultural que deve ser valorizado e compartilhado por muitas gerações futuras. Ela surgiu a partir das tradições afro-ameríndias. Ela é descrita como um ser monstruoso, com corpo de jacaré e cabeça de onça, que vive em rios e matacões. A história da cuca é marcada por emoção e mistério, e tem sido contada em todo o Brasil há séculos. Segundo a lenda, a cuca é conhecida por aterrorizar crianças desobedientes e travessas. Ela é capaz de transformar essas crianças em animais, ou de levá-las para dentro do rio, e mantê-las presas lá para sempre. A figura da cuca se tornou um símbolo do medo e da punição, usado pelos pais para controlar o comportamento dos filhos. Embora a cuca seja vista como uma figura maligna, sua origem é complexa e multifacetada. Ela representa a fusão de várias culturas e tradições, incluindo as crenças africanas e ameríndias, bem como o imaginário popular brasileiro. A figura da cuca também tem sido usada como metáfora para os perigos da vida, como o medo do desconhecido e o amor pela aventura. A história da cuca é cheia de detalhes e emoções fortes. Ela serve como um lembrete da importância das tradições folclóricas e da cultura popular na formação da identidade nacional. Ela também nos conecta com nossas raízes e nos ajuda a compreender melhor a diversidade cultural que nos cerca. A cuca é uma lenda fascinante e cheia de mistério, capaz de emocionar e assustar pessoas de todas as idades. Ela é um tesouro cultural da nossa nação e deve ser valorizada e compartilhada por muitas gerações futuras. Agradeço a todos que acompanharam nosso conteúdo até aqui. Se vocês gostaram do conteúdo e desejam ver uma parte 2 deste assunto,
deixem um like e compartilhem com seus amigos. Vamos nos esforçar para alcançar a meta de 100 likes, que vamos trazer mais informações interessantes para vocês.